Olha para você, né? Já estamos de volta com o cenário econômico agora para falar então sobre como impulsionar a carreira ou para você que está desempregado, são 13 milhões de pessoas, como fazer para voltar ao mercado de trabalho. Por isso eu recebo aqui o consultor de carreira, Emerson Dias. Obrigada por sua presença aqui. Eu que agradeço a participação. Emerson, existe assim, para a gente tentar, vamos começar falando dos desempregados, né? Para a gente voltar para o mercado é preciso escalonar mais ou menos. Então se a pessoa está desempregada há 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí a estratégia muda, né? Muda, sem dúvida nenhuma, até porque a quantidade de recursos que você tem disponível, tanto de dinheiro quanto de tempo, ela vai mudar a sua percepção em relação à pressa que você tem ou não de se recolocar, né? Eu acho assim, você tem que buscar três coisinhas que são fundamentais, né? Primeiro é conexão, ou seja, aumentar o seu network, o seu nível de relacionamento, falar com as pessoas, que é o segundo elemento, que é a exposição. Ou seja, eu preciso me conectar com as pessoas, mas eu preciso expor a situação em que eu estou e a pressa que eu tenho ou não de me recolocar. E por último é a criatividade, né? Então se você tiver conexão, né? Se você tiver a exposição, ou seja, conectar e falar com as pessoas, e se você tiver criatividade, aí dá para começar a pensar numa estratégia para uma recolocação. Por exemplo, a pessoa que acabou de ficar desempregada essa semana passada ou aí no máximo 1 mês, o que é que ela deve fazer? Primeiro tentar manter a calma, que é difícil, né? Acho que essa hora é uma hora de você respirar, pensar um pouco, né? Talvez valha a pena ficar uns dias em casa ou viajar, né? Falar um pouco com a família. Eu acho que vale a pena você deixar um pouquinho assentar essa sensação de que, né, perdi o meu trabalho. Não acho que vale a pena você tão desesperadamente já começar uma busca. Acho que vale a pena pensar um pouquinho. Claro, se você tem condições de tempo e finanças, né? Porque se você estiver com a corda no pescoço, endividado, aí você tem que correr mais do que todo mundo. Agora, a pessoa que está mais tempo, já está aí há 1 ano, por exemplo, procurando emprego, não consegue achar, o que essa pessoa deve fazer? Então, aí eu acho que a gente tem que intensificar a questão de novas competências, porque talvez o que você está buscando não há mais a possibilidade. Pode ser que seja para sempre, mas pode ser que seja só temporária. Mas acho que vale a pena você começar a repensar as suas competências. Talvez aquilo que eu fazia pode ser aplicado em qual outro mercado ou em qual outra atividade. Eu acho que vale a pena você começar a abrir um pouco esse pensamento. Por quê? O desemprego, ele é claro que ele é uma decorrência automática da economia, mas também é um evento que acontece na sociedade, que é a automatização cada vez maior. A gente vive o período de 4ª Revolução Industrial, Indústria 4.0, todas essas coisas impactam na relação emprego. Então, quer dizer, talvez aonde você está buscando não terá mais possibilidades. Acho que vale a pena pensar sobre isso também. E aí é preciso se qualificar mais ou se requalificar. E aí se a pessoa está desempregada é difícil porque exige investimento, né? Exige investimento. Tem saída? Olha, a gente tem algumas possibilidades. Você tem algumas escolas que oferecem bolsas, né? Por exemplo, eu posso citar algumas que fazem um tipo de crivo, né? E analisam a situação da pessoa e oferecem uma bolsa, uma espécie de pós-graduação para que a pessoa se requalifique. Você tem associações de classe, você tem sindicatos, ou seja, você precisa acionar o seu entorno e buscar oportunidades gratuitas, porque existem, claro, eu sempre gosto mais das coisas presenciais, né? Sim. Mas existe muita coisa online também, e às vezes muitas coisas online ajudam você a repensar algumas coisas que talvez não estavam no seu radar. Então, o fato de você ter novos insights, novas ideias, se comunicar, pode ser um caminho interessante para você pensar também numa recolocação. Isso ajuda, né? Ajuda. Agora, esse network, esse conversar com as pessoas que você falou, ele é online, ele é presencial? Como é que a gente faz isso hoje em dia? Eu gosto do presencial, mas o presencial exige, claro, um certo custo, porque você vai ter que se deslocar até o lugar, talvez vai ter que pagar um café, alguma coisa, né? Dá para fazer online também, mas o pessoal, a empatia, você conversar com a pessoa é diferente. Eu acho que vale a pena você, primeiro, fazer uma lista. Quem são os seus amigos da época de faculdade, por exemplo, né? Quem são os seus amigos da adolescência? Se você frequenta uma igreja, um clube, se você joga futebol durante a semana com alguém, pratica vôlei, qualquer esporte, você faz uma corrida, faz uma lista dessas pessoas. Mas não pensando na recolocação diretamente. Tenta lembrar os nomes. E depois que você lembrar esses nomes, você tenta pensar onde essas pessoas trabalham, por onde passaram, qual a relação que teve com você. E aí você começa a pensar, poxa, será que essa pessoa pode ser um contato interessante? Vou conversar com ela, porque talvez nessa conversa ela conhece alguém que te interessa, Sim. que pode te apresentar. Ou seja, o primeiro exercício é você recobrar as relações que você teve com as pessoas. Porque essas pessoas que eu chamo da sua zona primária, essas pessoas que têm mais relação com você, tendem a te ajudar, né? Agora, muitas vezes tem muita surpresa, porque quem está muito próximo não ajuda, mas talvez ele apresenta alguém que não te conheça,
mas E porque ali você seja foi apresentado por oportunidade. esta pessoa e esta pessoa te abre algumas portas interessantes. Quem está empregado, quem está no mercado e quer impulsionar a carreira, o que é que você diria? Qual a principal dica hoje em dia para conseguir esse diferencial? Olha, nós estamos na era da informação e da comunicação, não há como fugir disso, então a aprendizagem tem que ser cada vez mais constante. Então, estar antenado nas novas competências, a gente fala muito hoje de soft skills, né? Inteligência emocional, empatia, tudo isso são coisas muito importantes e ainda coisas que precisam ser muito desenvolvidas. Quando você conversa com as pessoas nas organizações, as principais queixas são em relação a relacionamentos, né? Ah, não gosto do meu chefe é isso, meu chefe é aquilo, o fulano do departamento X, são relações. Então, acho que se a gente investir mais no nosso relacionamento, a gente tende a melhorar a nossa condição de trabalho. E ao se relacionar, novas oportunidades aparecem porque novas ideias surgem. Então, acho que o fundamental hoje, no mundo conectado, é você ter boas relações. Agora, relações dependem de dois elementos que eu acho fundamentais. Primeiro, interesse genuíno nas pessoas. Conhecer a história de vida das pessoas, né? De onde você conheceu, o que a pessoa faz, o que não faz. E o segundo, de verdade. De verdade. E o segundo é reputação, né? Ou seja, ninguém vai ajudar uma pessoa que não tenha boa reputação. Então, a reputação depende de mim, mas a parte de me interessar pelas pessoas também depende de mim e essa é uma parte que faz só multiplicar as nossas possibilidades. Agora, falando assim, se vender, vamos colocar dessa forma, confiança parece que é uma palavra também que vale, né? Não só para a economia, mas para o nosso dia a dia. É importante demonstrar autoconfiança? É importante. A gente é um ser por natureza que precisa do otimismo, né? Tem até aquela música que para quem tem fé, a vida nunca tem fim, né? Ou seja, a gente precisa acreditar que amanhã será melhor, que será diferente, porque é isso que nos impulsiona. Porém, a autoconfiança excessiva não é sinônimo de competência. E aí a gente precisa tomar muito cuidado para não vender só o otimismo e depois não entregar as coisas prontas, né? Então, o otimismo ajuda, mas tem que ter realização também. Perfeito. Muito obrigada pelas suas dicas aqui, pela sua presença. Eu que agradeço. Cenário Econômico fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia. Amanhã a gente se encontra de novo às 6 da tarde. Até lá.